Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui concluindo o nosso estudo sobre tipologia bíblica, nossa terceira aula, e nós vimos o quanto é precioso o estudo de cada elemento, principalmente do tabernáculo. Vimos como Deus falou através das várias situações, e hoje nós estamos concluindo. Logo a seguir, nós estaremos dando uma pequena repassada sobre as vestes do sacerdote e finalizando com relação aos sacrifícios. Seja bem-vindo, que Deus nos abençoe, te abençoe, em nome de Jesus. Com relação às vestes do sacerdote, nós já havíamos dado uma passada, e aqui é só para reiterar, porque eu acho muito importante, como nós já vimos, tudo que Moisés deveria de fazer, fabricar, deveria ser conforme o modelo que Deus lhe havia apresentado, justamente porque cada item daquele modelo, cada peça, estava sempre apontando para algo a respeito de Cristo, e algumas vezes também com relação à igreja, principalmente. Com relação à veste do sacerdote, nós estamos vendo aí ao lado a composição dessas vestes. O primeiro elemento vai ser a túnica branca, que é uma túnica longa, que vai até os pés, tem os braços, talares, ou seja, com aquela manga longa, em que vai envolver o corpo do sacerdote. Nós já sabemos que o fato dessa túnica ser branca e feita com linho, o linho na Bíblia representa a justiça dos santos, a cor branca também é a pureza, apontando para Cristo, o Cordeiro Imaculado de Deus, aquele que não tem pecado, não se achou pecado. Foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Então, esse primeiro aspecto da veste do sacerdote aí, nós sabemos que apresenta Cristo, a sua perfeição, a sua justiça, a sua santidade própria. Por cima dessas vestes brancas, dessa túnica branca, nós vamos ter uma outra túnica muito bonita, que é a túnica azul, que também podemos chamar de sobrepeliz. Ela é feita também com material de linho, revestido da cor azul, principalmente, e nas suas bordas nós vamos ter as campainhas, as romãs. O azul nós já sabemos mais uma vez, conforme o Evangelho de João, e outros também, que Jesus Cristo é o ser celestial, aquele que veio do céu. O azul aponta para o céu e nós sabemos que Cristo veio do céu. Ele mesmo falou em Lucas 19:10, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido, ou seja, Jesus deixou a sua glória, o seu reino celestial, para estar aqui conosco. Então esse azul representa Cristo, e o importante é que essa sobrepeliz, esse manto azul, ele não tinha as alças, não tinha as mangas, ele ia até acima e ele era feito de uma costura só. E o importante é que ele tinha também essas campainhas e essas romãs que representam os dons e os frutos do Espírito. Temos acima dessa vestimenta agora o éfode, o efode, mas é mais comumente chamado de éfode, que na verdade é a estola sacerdotal. Ela é feita de um material finíssimo que envolve estofe azul, púrpura, escarlata, linho, fios de ouro. Ele era muito primoroso, esse material. E na verdade ele se tratava também de um colete um pouquinho maior, e ele era unido acima, esse colete, por duas pedras. E então nós temos aí grandes mensagens a respeito desse elemento. Como nós já sabemos a sua composição,
ele era feito de fios de ouro. O ouro nós já sabemos que representa a glória de Deus. Ele era feito de estofa azul, que representa Cristo, aquele que é celestial, aquele que veio do céu. A composição de linho, que é a justiça. A púrpura, que fala da realeza de Cristo. A escarlata, que aponta para o sangue de Jesus Cristo, oferecido por todos, um sacrifício perfeito. E nós vimos então que esse colete é unido por duas pedras de ônix, né, ou de berilo, né? Isso aí reforça o poder de Jesus Cristo para sustentar a sua igreja. Acima desse éfode, nós vamos ter agora o peitoral do juízo. Ele é como se fosse um saco, né, que estivesse ali na frente do éfode, e que nesse saco, né, ele teria 12 pedras, cada pedra representando aí as tribos de Israel. Ele era unido àquelas pedras também, que fazia com que esse peitoral do juízo fosse um só com o éfode. E isso é muito importante porque ele está na altura do peito, que fala, né, o peito está ao coração, que fala de afetividade, do amor de Jesus Cristo pelo seu povo, o amor de Deus, é claro, e o amor de Cristo pelo seu povo. Então essas pedras estão próximas do peito, sempre sob os cuidados e o amor de Deus sobre nós. Essas 12 pedras, como falamos, eram 12 pedras distintas uma da outra, cada uma representando Israel e o valor que esse povo tem para Deus. Temos aí nesse peitoral do juízo duas pedras que nós vamos chamar de, por isso que inclusive o nome é peitoral, o peitoral do juízo, porque dentro dele tinha duas pedras, que nós vamos chamar de Urim e Tumim, que o sacerdote, quando colocava a mão e escolhia uma das duas, era uma forma de Deus comunicar a sua vontade para o seu povo, geralmente sim ou querendo dizer não. Nós não sabemos exatamente como funcionava, se ele pegava na mão essas duas pedras e aquela que brilhasse, a que representava a resposta de Deus, ou se ele tirava uma e a que tirasse representava a vontade de Deus. O certo é que Davi usou muito esse critério, muitas vezes, para saber a direção de Deus que ele deveria tomar em casos de guerra ou em outras situações também. Então, o Urim e o Tumim era a forma de Deus manifestar a sua vontade para o povo. E tinha agora sobre a cabeça do sacerdote aquela mitra, né, que era a semelhança de um turbante que é enrolado na cabeça, que fala da obediência, né? Se é da mente, Cristo levou a sua mente cativa a Deus, ele era totalmente sujeito à vontade de Deus. E temos também a lâmina de ouro, que estava escrito santidade ao Senhor, que fala do caráter extremamente santo de Cristo. E nós não podíamos deixar de falar de que havia um cinto, né, que envolvia ali o éfode. E esse cinto nós já sabemos que fala de serviço. Cristo, quando foi ali limpar os pés dos seus discípulos, né? Ele se despiu, ele tirou o seu cinto, tirou o seu manto ali para poder servir aos discípulos. Então, esse cinto fala aí do serviço de Cristo. Você está vendo também a mão aí do sumo sacerdote, o incensário, né? Em que ali, quando uma vez por ano ele entrava no lugar santíssimo, ele apresentava esse incensário e aquela fumaça, né, representava as orações dos santos diante de Deus. Então, é extremamente importante nós estudarmos um pouco mais sobre as vestimentas do sacerdote. E agora vamos para o segundo tópico, que é a consagração dos sacerdotes. Como nós sabemos, na sua peregrinação de Israel ali em Roma, cidade santa, muitas coisas aconteceram na sua peregrinação para Canaã. Uma das coisas que aconteceu foi que o povo, antes de adentrar na terra prometida, tiveram que primeiro parar no Sinai e ali ouvir a palavra de Deus, a revelação da vontade de Deus, os mandamentos de Deus e um concerto, uma aliança que Deus haveria de fazer com o seu povo, pelo qual o seu povo seria dele e Deus seria do seu povo, se o seu povo se sujeitasse às ordenanças
que ali haveriam de ser apresentadas por Moisés ao povo. Então, nós vimos aqui que um dos elementos que vai mudar também nessa peregrinação é que Deus vai criar uma tribo sacerdotal, que são os levitas. E dentro dessa tribo sacerdotal nós vamos ter um grupo de levitas e de sacerdotes. Os levitas iriam auxiliar os sacerdotes nos serviços do templo. E os sacerdotes seriam aqueles descendentes de Arão. O sumo sacerdote, então, também deveria ser esse descendente de Arão. E para que houvesse a consagração desses sacerdotes, Deus ordenou todo um cerimonial para que isso fosse feito. E dentro desses cerimoniais, a primeira parte nós vimos ali que eles ofereceram sacrifícios pelos seus pecados, mas depois então nós vamos ver que além do sacrifício pelo pecado, nós vamos ter a segunda etapa em que eles deveriam ser banhados. No ato da consagração eles deveriam ser banhados. E nesse ato de tomar banho, o sacerdote, não só Arão, mas os filhos deles também, que estavam sendo apresentados ali para o sacerdote, nós vamos ver que Deus está falando através disso. Primeiro, quando eles passaram pelo sacrifício, deixa claro que os sacerdotes eram pecadores como nós, e que eles tinham que se achegar a Deus mediante um sacrifício. Eles eram santificados por meio daquele sacrifício, deixando claro que qualquer pessoa só se chega a Deus mediante um sacrifício. No Antigo Testamento era pelos animais, e no Novo Testamento nós nos achegamos a Deus mediante o sacrifício de Cristo. Quando eles passaram pelo altar de sacrifício, agora eles vão passar pela pia, vão se lavar. No ato da consagração, isso acontecia então só uma vez na vida de cada um deles, eles se banhavam todos. E ali nós vimos que a água é um símbolo da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz que nós recebemos a lavagem da palavra. O próprio Jesus diz que os discípulos já estavam limpos pela palavra que Jesus tinha dado a eles. E a água também é um símbolo da regeneração. A Bíblia diz que nós somos lavados, regenerados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz, nos purifica e nos faz morada santa de Deus. Então, o fato do ato da consagração, eles serem banhados, está apontando também para a futura obra de regeneração do Espírito Santo na vida do crente. O crente, no primeiro momento, ele é lavado, regenerado, se torna uma nova criatura, para depois, então, poder prestar um serviço agradável a Deus, que é o que aconteceu também com os sacerdotes no Antigo Testamento. Após eles tomarem esse banho, a Bíblia diz que estava ordenado, então, que eles, então, fossem apresentados diante de Deus e santificados com sangue. Então, o sangue haveria de ser espargido na ponta das orelhas, no polegar direito da mão e no pé. Também ele deveria ser ali marcados com sangue. Então nós vimos aí uma coisa extremamente que fala muito conosco, é que, primeiro, com relação a a ponta da orelha ali ser aspergida com sangue, fala dos ouvidos consagrados a Deus para ouvir a sua vontade. Ela fala que Cristo ele foi perfeitamente obediente e tudo quanto ele ouviu do seu Pai, ele fez e ensinou. Também apontando para a vida da santificação pessoal do crente, que separa seus ouvidos para ouvir a vontade de Deus, para ouvir o que agrada a Deus. Fofocas, comentários negativos, comentários destrutivos, comentários que não trazem edificação, o servo de Deus deve fugir de tudo isso, porque os seus ouvidos foram consagrados para ouvir a vontade de Deus, para ouvir a necessidade do nosso próximo. Sobre o polegar da mão direita representa o nosso serviço consagrado ao Senhor, já que é pela mão que nós trabalhamos. Então, também fala da nova vida agora do crente consagrado ao Senhor. Nossas mãos, o nosso corpo, que era usado muitas vezes para o pecado, para a vergonha, agora, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, o nosso corpo é consagrado para aquilo que glorifica a Deus.
e não mais que traz vergonha para nós e para Deus. Também o polegar sobre o pé direito representa o nosso andar em consagração. Então, o andar do crente, ele vai aonde Deus iria, ele vai atrás das almas, ele vai para a casa do Senhor, ele vai para lugares aprovados. E uma das coisas mais lindas, né? Ele vai para buscar almas perdidas. Quão formosos os pés daqueles, né? que fazem, que buscam a vontade de Deus, daqueles que pregam o evangelho, que vão buscar as almas perdidas. Quão formosos pés daquele que anunciam boas novas. E um outro aspecto com relação a essa consagração do sacerdote é que eles deveriam permanecer em consagração, no ato ali, né, da sua primeira consagração como sacerdote, eles deveriam ficar encerrados 7 dias ali do lado de dentro do santuário. Eles não poderiam atravessar ali os muros, né, da tenda da consagração. Isso, para nós, também tem uma aplicação muito, muito importante, pelo menos duas. Primeiro, porque representa a separação moral e espiritual da igreja, tanto individual como coletiva. A tenda da consagração, ou tenda da congregação, estava no meio do povo de Israel, estava no mundo, assim como o crente também está no mundo. Mas há uma barreira em que nós adotamos para nós mesmos. Há uma barreira entre a nossa maneira de viver, que é diferente da maneira do mundo viver. Nós escolhemos essa barreira, não queremos amar o mundo, as suas práticas. A Bíblia diz: segui a paz com todos, segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, essa santificação de Arão pelo período de 7 dias representa a santificação do crente nesse mundo, a sua separação moral e espiritual. E outra coisa que representa, ela vai representar um fato escatológico, que é o rapto da igreja, em que estará com Cristo pelo período de 7 anos durante a grande tribulação aqui na terra. Enquanto a tribulação, a igreja foi arrebatada e estará no gozo ali das bodas do Cordeiro. Então a igreja está sendo, o arrebatamento da igreja está sendo prefigurado nesse ato também que representa o rapto da igreja. Depois desses 7 dias, então o sacerdote, todos eles, Arão e seus filhos, compareciam diante da sociedade, deixando claro que eles foram aceitos e consagrados para Deus. E agora vamos estudar, né, a parte dos sacrifícios. Haviam 5 grandes sacrifícios no Antigo Testamento, e o primeiro grande grupo desses sacrifícios são os sacrifícios de caráter voluntário, em que haviam 3 tipos de oferta. A primeira foi o holocausto, um ato voluntário de adoração para expressar devoção ou compromisso com Deus. Também ele era usado como expiação pelo pecado não intencional. Os elementos do holocausto eram touro, pássaro, novilho sem defeito. Isso vai depender da situação financeira do aquele que estaria apresentando o sacrifício. Mas a maior diferença entre o holocausto e as outras ofertas é que nesse sacrifício toda a oferta é queimada, o animal era totalmente oferecido sobre o altar, simbolizando uma total dedicação ou submissão a Deus. Sabemos que Cristo foi um exemplo disso, em que ele deu toda a sua vida, toda a razão da sua existência para fazer a vontade de Deus. Ele mesmo chegou a falar que a comida dele era fazer a vontade de Deus. Então, Cristo, mais do que ninguém, é um claro exemplo daquele que se oferta a Deus. E esse sacrifício aí de oferta, em que toda oferta, né, do holocausto era queimado, representa Cristo em todo o seu ministério de dar-se em favor da salvação dos homens. Essa palavra holocausto, ela quer dizer olá, que significa levantar, fazer subir, ou aquilo que acende, aquilo que sobe. Então ele tinha essa natureza em que toda a oferta, nesse caso, era apresentada a Deus, representando a total consagração.
A segunda oferta voluntária era a oferta dos manjares, que era na forma de um bolo ou pão assado feito de grãos, farinha fina, azeite e sal. A oferta de manjares era um dos sacrifícios acompanhados por uma oferta de bebida, de um quarto de hin, ou cerca de 1 litro, né, ou de vinho, o que era derramado no fogo sobre o altar. O propósito dessa oferta era expressar gratidão e reconhecimento pela provisão de Deus e boa vontade imerecida para com a pessoa que fazia o sacrifício. Os sacerdotes recebiam uma parte dessa oferta, mas ela precisava ser comida dentro dali do contexto do tabernáculo. Como para nós é interessante essa questão da oferta dos manjares. As nações pagãs tinham suas festas para oferecer e agradecer aos deuses pela prosperidade na colheita, né? Quase todas as nações, até hoje, há resquícios de celebrações e festas que eram oferecidas agradecendo aos deuses pela colheita. É muito triste isso, porque quem criou os céus e a terra foi Deus, quem sustenta a terra e quem abençoa os frutos da terra é Deus. Mas Israel expressava essa gratidão através da oferta dos manjares, reconhecendo que vem da mão de Deus esse grande favor que abençoou a sua colheita. E agora vamos à terceira oferta voluntária, que era o sacrifício pacífico. Ela era oferecida por aqueles que já tinham paz com Deus. Consistia de qualquer animal imaculado do rebanho do adorador, ou então grãos ou pães. Era um sacrifício de ação de graças e comunhão, seguido por uma refeição compartilhada entre o adorador e o sacerdote que representava Deus. O sumo sacerdote recebia o peito do animal. O sacerdote que oferecia recebia a perna dianteira direita. Esses pedaços da oferta eram chamados de ofertas movidas, porque os sacerdotes tinham que apresentá-los ao alto em movimento, como se dedicando a Deus, já que eles estavam representando Deus. A gordura, os rins, o lóbulo do fígado eram dados a Deus, que representa aquilo que é o mais interior, é uma adoração que flui do nosso interior. O restante do animal era para os participantes comerem, simbolizando a provisão de Deus. A oferta dos votos, a oferta de ação de graças e a oferta voluntária mencionada no Antigo Testamento eram todas pacíficas. E temos também agora alguns sacrifícios obrigatórios. E esse era de caráter imperativo que Deus ordenou, e é claro, o primeiro não poderia deixar de ser, que é a oferta pelo pecado, já que ninguém pode se achegar a Deus sem primeiro oferecer a sua oferta pelo pecado. Os próprios sacerdotes faziam isso. O propósito da oferta pelo pecado era expiar o pecado e purificar da corrupção. Havia 5 elementos possíveis de um sacrifício pelo pecado: um novilho, um bode, uma cabra, uma pomba ou 1/10 de efa de farinha. O tipo de animal dependia da situação financeira de cada doador. Uma cabra era oferecida pelo pecado da pessoa comum. A farinha fina era o sacrifício dos que eram muito pobres, né? Um touro jovem era oferecido pelo sumo sacerdote e a congregação como um todo, e assim por diante. Cada um desses sacrifícios tinha instruções específicas sobre o que fazer com o sangue do animal durante a cerimônia. As porções gordurosas e o lóbulo do fígado e dos rins eram dados a Deus em oferta queimada. O resto do animal era totalmente queimado no altar e as cinzas ou eram jogadas fora do acampamento, ou como expiação pelo sumo sacerdote e pela congregação, ou devoradas dentro do pátio do tabernáculo, né, pelo fogo. O segundo sacrifício obrigatório era a oferta pela culpa. Esse sacrifício era exclusivamente um novilho. A oferta pela culpa era dada como expiação do pecado não intencional, que exigia restituição para a parte que foi ofendida. E também como purificação de pecados profanos ou doenças físicas. Novamente, a porção de gordura, os rins e o fígado
eram oferecidas a Deus, as entranhas, né? E o restante do novilho tinha que ser comido dentro do contexto ali daquele tabernáculo. Então nós vimos aí alguns desses sacrifícios, e por último agora temos um sacrifício que era comemorado uma vez por ano. Esse sacrifício era o que os judeus chamam de Yom Kippur, o dia da expiação. Era obrigatório para toda a nação de Israel. A curiosidade desse sacrifício, nós temos alguns pontos importantes. Primeiro, era uma festa, acabava sendo uma festa, né, que era o dia da expiação, mas é a única festa em que ninguém poderia se alegrar. Deus determinava que todos no dia da expiação deveriam bater nos seus peitos, se arrepender e se lamentar pelos seus pecados. Era um dia em que não haveria motivo de alegria, porque era um dia em que cada povo de Israel devia estar consciente das suas transgressões que entristeciam o coração de Deus. A particularidade desse dia, então, é que esse era o único dia em que o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo com o sangue lá de um bode, né? Então era o único dia em que ele haveria de entrar no lugar santíssimo para oferecer ali tanto a sua intercessão como o seu sacrifício por toda a nação. É por isso que nós vimos ali que na roupa daquele sumo sacerdote tinha aqueles sinos, né? Porque quando ele entrasse, ele também deveria ser amarrado por uma corda, porque quando ele entrasse naquele lugar santíssimo, onde estava o propiciatório, a arca da aliança, estava a glória de Deus, se aquele sumo sacerdote tivesse em pecado, e o que estivesse do lado de fora não ouvisse o barulho dos sininhos quando ele estivesse andando lá dentro, é porque ele havia morrido pelo castigo de Deus. Então ele era arrastado, porque ninguém podia entrar naquele ambiente. Então o sumo sacerdote deveria ter uma vida consagrada. E quando ele oferecia o sacrifício, todo o povo ficava do lado de fora, em oração, em clamor, pedindo que o Senhor aceite aquele sacrifício. Quando o sumo sacerdote, então, oferecia o seu sacrifício e saía fora da tenda da congregação, era motivo de grande alegria, porque representava que Deus haveria aceitado aquele sacrifício. E nós sabemos, irmão, a Bíblia diz no livro de Hebreus, em várias passagens, que Cristo ofereceu um sacrifício perfeito. O livro de Hebreus deixa claro que Jesus Cristo, quando ele entrou como nosso sumo sacerdote, ele entrou num santuário não feito por mãos humanas, enquanto todo sumo sacerdote, primeiro, tinha que oferecer um sacrifício por si mesmo, para poder entrar no lugar santíssimo e não morrer. Ele primeiro tinha que oferecer um sacrifício. Jesus Cristo, como ele não tinha pecado, ele teve livre acesso ao trono de Deus. E a Bíblia diz que depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele está à direita intercedendo por nós. E no livro de Hebreus, capítulo 10, nos diz que nós agora, pelo novo caminho, pelo véu da sua carne que ele rasgou, nós temos livre acesso a Deus. E por isso nós podemos entrar à presença de Deus com toda ousadia, sempre lembrando que é pelos méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E assim, meus queridos irmãos, nós concluímos esse maravilhoso estudo de tipologia bíblica. Quantas maravilhas, como é bom nós vermos a mão de Deus em todas as coisas, sabendo que o futuro já está traçado, Deus já tem resposta, Deus já tem provisões, que tenha lhe servido de edificação, e continuamos aí à disposição de todos. Acesse o nosso canal, e para os demais estudos do Seminário Paulo Leivas Macalão, esperamos ter sempre você do nosso lado. Que Deus te abençoe.